Olá, meu nome é Caleb e, apesar do episódio, eu amo Roberto Bolen. Oi, eu sou a Juliana e talvez eu seja expulsa desse podcast porque eu não tô gostando tanto assim de reparação. Meu Deus, que desnecessário. O episódio nem é sobre isso. Oi, meu nome é Luana e hoje eu tô com uma sensação de déjà vu. E vocês estão escutando? Nome? Do livro! Só uma coisa, Lu, desculpa. Eu queria começar o episódio mudando a minha frase inicial e falando: infelizmente, eu acho que a Juliana não vai gostar mesmo de reparação. Ju, começa de novo. Vai começando, assim, quantas vezes foram necessárias, não tem problema, vai começando de novo até gostar. Não, então, eu não tô achando a história ruim. Mas é que eu tenho um problema com descrições. E aí, eu tô demorando muito pra ler. E aí é isso, 3 parágrafos pra explicar como é que ela colocava a flor no vaso. E aí eu fico, meu Deus, isso pra mim não faz nenhum sentido, sabe? Pra mim isso é totalmente inútil, sabe? E ela nem chegou na segunda parte do livro ainda. A hora que a Juliana falou isso, eu só fiz um. Acho que você não vai gostar mesmo, Ju. Acho que. Porque ela reclamou da Brione. O que tá tudo bem, né? A Brione realmente é irritante, mas assim. Todos os aspectos não tão bons, assim, não tá favorável, assim. Caleb, o Brasil tá contigo. Todas as pessoas do grupo que estão lendo Reparação estão adorando. Reparação vai estar no Leituras Compartilhadas, né? Que é o grupo de leituras conjuntas que a Ju e o Caleb mediam. Se vocês ainda não sabem, o Instagram é Os Espanadores. E todo mundo tá amando. Todo mundo tá adorando o livro. Eu vou falar que o encontro vai ser dia 27, sexta-feira, então dá tempo pra quem já leu, pra quem não leu, talvez vai ficar meio apertado, mas é isso, as pessoas estão gostando muito, né? Todas, eu tô pedindo pra todo mundo, assim, terminou de ler, assim, não importa a hora, pode ser 2 da manhã, pode ser 3:30 da tarde, manda uma mensagem pra mim, no momento, assim. Porque eu gosto das reações assim que terminou o livro, porque esse é o livro que explode a cabeça, assim, no final, né. Então as pessoas me mandam e todas estão assim, talvez elas estejam mentindo pra mim? Talvez, mas todas parecem estar gostando muito. Ô Lu, eu tô pensando aqui que a Ju gosta de Segunda Guerra. Então, assim. Ainda há esperança. Eu não sei, Ju, assim, Mas eu não gosto de cena de batalha, Caleb. Eu gosto da questão política. Eu já falei, eu não gosto. Porque as pessoas ficam me dando. Ah, não, você tem que ler esse livro da batalha. Mas não tem batalha, né. não tem batalha. Seja forte, amiga, não tem batalha, mas é bom. Ok. Até eu acho que deveria ter uma batalha ali pra dar uma movimentada. A Juliana Posso, quando vai ler, vai falar assim: pô, mas podia ter uma guerrinha mais aqui, né? Umas biribinhas, umas coisas aqui, né? Ai, meu Deus, a gente não tá levando a sério, tão a sério quanto esse assunto merecia aqui. Eu fico com a impressão de que a Juliana tem quando ela descobriu aquele negócio a fantasia, eu acho que você ficou mais tranquila, Ju, Fiquei. com as coisas, assim, do tipo, tá indo, assim, sabe? Do tipo, não tô gostando tanto, mas assim, tá indo, assim, sabe? Tipo, então, eu tenho esperança que a hora que chegar no bafão, vai te pegar. Sim. Se não te pegar, Ju, treina no espelho. Vai olhando no espelho e vai mentindo, assim, eu gostei muito, eu achei o livro excelente. Vai na mentira, porque assim, se você não gostar, eu e o Caleb vamos ter que abrir uma vaga aqui. Se você deseja participar deste time de podcast, mande seu currículo, porque não vai ser possível continuar. Com os 5 livros preferidos e os 5 livros odiados. A gente vai abrir processo seletivo. A gente vai dar uma lista e falar assim: você gosta do Ser no Fim do Caminho? Você gosta mesmo? Eu acho que é isso, Ju. Não sei, sem pressão, assim, mas não sei se vai ser possível continuar, né, vamos ver. A gente devia, antes de ter começado esse podcast, a gente devia ter traçado uma linha, assim, falado assim, ó, esses daqui não tem negociação, tem que gostar. Aí a Juliana passava os dela e falava, ó, esse aqui tem que gostar. E aí a Luana passava, e aí, tipo, é isso, assim, sabe, do tipo, pô, passou, tá tudo bem. Eu só lembro de um ouvinte que a gente tem ainda, não sei se a gente ainda tem, mas que ele falava que o podcast até que era legal, mas o problema é que a gente sempre concordava em tudo. Ele sentia falta de uma briga, né, de uma treta, então talvez a Ju agora. A Juliana é preocupada com o povo, com o ouvinte, né, Juliana? Você é sempre próxima. É, sempre. Eu gosto de ser do contra, a verdade é essa.
Eu sou sempre quando todo mundo tá gostando, é a hora que eu procuro defeito, entendeu? Eu sou desse tipo. Porque o fato é que a gente realmente não discorda muito das coisas, né. Não, não mesmo. Não muito, né. Mas assim, eu acho engraçado, porque assim, apesar da gente não discordar efetivamente, né, assim, A gente tem gostos bem diferentes, né? eu acho. Eu não lembro de eu ter discordado da Ju, por exemplo. A Ju não gosta de salada, sei lá. Alface é uma coisa triste. Eu posso atestar hoje que a Juliana comeu fruta. Não, só que a gente estava falando em salada, só eu vi a Juliana comendo fruta. Mas salada de fruta é a melhor coisa que tem, Caleb, inclusive. O meu problema é com alface. Então não é que a Ju não goste de salada de fruta ela gosta. Bom, cansamos de atacar a Ju gratuitamente, hoje o foco foi direcionado aqui. Desculpa, Juliana, eu confesso que eu entrei nesse podcast. Com sangue nos olhos. Mas querendo ou não, essa minha frase de abertura, ela tem a ver com o tema de hoje, não é mesmo? Ai, é verdade, hein? Que é um tema que realmente é um déjà vu, como disse a Luana. E por que é um déjà vu, querido público ouvinte? Porque já gravamos esse episódio antes. Já aconteceu. Um dia ia acontecer, né, depois de 3 anos de existência de O Nome do Livro, a gente ia perder um episódio, então esse a gente perdeu. Nós gravamos e o arquivo não foi enviado, a gente estava testando, um novo local para fazer gravação, né, um novo aplicativo, enfim. Tudo que podia dar errado, deu errado naquele dia. E assim, foi uma semana que tudo estava dando errado na semana também. Então, assim, a gente não conseguiu gravar com antecedência. A gente foi gravar na quarta noite, perdemos o episódio. A gente teve que gravar quinta de noite para postar na sexta. Então, isso a Globo não mostra, né? O esforço aqui desse time. Eu tô muito biscoiteira com o podcast ultimamente, gente. Tenham paciência. Mas, assim, foi um esforço coletivo aqui, de time. Deu certo. Não deixamos de postar o episódio, hein? Aqui é amor pela camisa. Compromisso. E aí, isso faz um tempo, tá, gente? Porque a gente resolveu dar um tempo, né? Porque, nossa, se a gente fosse gravar no dia seguinte de novo, a gente ia gravar muito puto, né? Vou citar esse livro aqui que eu já citei ontem. Caramba! E a gente já tá muito pistola, então a gente mudou o tema, né? Pra poder ficar um pouco mais espontâneo, um pouco mais feliz aqui na gravação. Sim. Não, então, o tema ele foi votado, né, lá no grupo de apoiadores, né, do nosso podcast. Caso você não saiba, nós temos uma campanha de apoio recorrente lá no Apoia-se, apoia-se.com/, o nome do livro, podcast. E com isso a gente tem um grupo de Telegram, né, com os nossos apoiadores, que é o grupo mais legal do mundo. E aí a gente fez uma votação, né, de temas e tinha ganhado esse tema, que era livros odiados de autores favoritos, né? Ou autores favoritos, livros odiados, enfim. A ordem dos fatores não altera o resultado. E aí a gente gravou e deu errado. Então, né, os nossos apoiadores tiveram que esperar mais um pouquinho. E esse tema escolhido, né, assim, é porque os apoiadores, eles gostam de uma treta, né? Eles gostam de ver fogo no parquinho, né? Então, a gente não podia deixar de fazer novamente esse episódio agora para sair, né, no tempo certo, né, tudo certinho. E é isso aí, essa é a proposta. Autores que a gente gosta muito, mas que algum livro deles nos decepcionou. Rapaz, eu já me sinto mal de falar dos 2 autores que eu escolhi aqui. Caleb já deu o spoiler dele na abertura. Caleb foi pras cabeças. Quer começar então, Caleb? Então vou começar então, porque eu acho que, foi muito difícil, na verdade, vou contar um pouco da história, né. O livro que eu vou falar, que eu não gostei de forma alguma, é O Espírito da Ficção Científica do Roberto Bolanho, né. O Roberto Bolanho, autor chileno, um dos grandes nomes da geração dele, né, e que faleceu em 2003, né. Ele estava na fila, né, para conseguir um transplante de pâncreas, se eu não me engano, e morreu com 50 anos, morreu super jovem. Eh, e por que eu coloquei esse livro aqui, né? Ele tem uma historinha por trás, assim, que eu acho que é um tema
A história, na verdade, eu acho que dá até um episódio que eu acho que valeria a pena a gente fazer um dia, que é livros póstumos. O que a gente acha sobre livros póstumos? A gente gosta, não gosta, apoia, não apoia? Já lemos e gostamos, já lemos e achamos uma merda. Porque o que acontece? Esse livro aqui, ele foi publicado em 2017, né, pela Companhia das Letras, saiu lá fora também, por muito tempo, né, depois da morte, 14 anos aí da morte do Bolanho, e ele foi super celebrado, assim, sabe, do tipo, olha, um inédito do Bolanho e tal, e, e eu tava trabalhando até na editora na época, né, eu sou meio encantado pelo Bolanho, então eu falei, nossa, é agora, vou fazer todo mundo que não conhece o Bolanho ler o Bolanho aqui. E eu realmente, né, fiz um trabalho empolgado, só que o livro não é exatamente, assim, um Bolanho, porque daí a gente entra na questão do enfim, que eu acho que dá pra gente deixar pra esse episódio, que é se vale a pena mesmo publicar as obras dos autores depois que eles morreram. Se não foi publicado em vida, se não tinha alguma recomendação, algum motivo tinha, né. E o espírito da ficção científica ele parece que foi escrito ali no começo dos anos 90, quando o Bolen começa a lançar os livros dele, né, até por conta dessa morte repentina, ele teve uma vida uma publicação muito intensa, próximo do final da vida dele. O 2666 nasce dessa ideia dele, né, o 2666 nasce com uma ideia de ser 5 romances, mas que a companheira do Bolanho e o editor, né, resolveram lançar os 5 juntos. A ideia dele era lançar 5 separados para dar mais dinheiro, mais royalties para a família, né, para ficar. Enfim, tô divagando aqui, mas eu vou falar um pouco aqui do espírito da ficção científica, porque ele tem quando você lê ele, é o Bolanho, assim, sabe, é ele é um protótipo aqui do que seria mais ou menos os Detetives Selvagens, com algumas grandes diferenças, a começar pelo tamanho, né, os Detetives Selvagens têm quase 700 páginas, acho que 600 e alguma coisa. Esse daqui é um livro mais curtinho, né, e ele se passa ali na cidade do México dos anos 70, um pouco como outros livros do Bolanho, né, o Estrela Distante também tem esse fundo. E são 2 jovens, né, o Remo e o Jean. Eles são, fanáticos, né, por ficção científica e poesia, né. O tem uma questão nos livros do Bolanho, que são esses personagens que são leitores, meio vorazes, jovens, inconsequentes e às vezes faz merda. Tem um pouco dessa origem no próprio Bolanho, né, tem alguma coisa de autobiográfico, o Bolanho sai do Chile e vai pra cidade no México, né, depois vai pra Europa. E esses 2 personagens, eles têm um amor, porque um deles é um meio maluco pela poesia, né, escreve e tudo mais, quer ser publicado, e o outro escreve cartas aos autores de ficção científica dele favorito, e tem uma terceira narrativa no livro, que é uma entrevista de um autor meio consagrado que a gente ainda não sabe muito bem o que está acontecendo, né. Eh, o livro o livro, ele não empolga, assim, ele tem esses elementos que a gente encontra nos livros do Bolanho, mas eu acho muito decepcionante, assim, é um livro que ele se arrasta, ele não parece ter um encaixe certo, os personagens, essa questão das vozes e das cartas, tem umas coisas que são legais, mas eu fiquei tão decepcionado, assim, pra mim foi tão frustrante, é um Bolanho muito menor, assim, dos que eu já tinha lido, assim, alguns outros, e fiquei meio triste, assim, porque eu fiquei meio pensando nas pessoas que tiveram o primeiro contato com o Bolanho com esse daqui, sabe. E não, sei lá, o Estrela Distante, o Noturno do Chile, o Pista de Gelo, enfim. Eh, porque são livros, assim, pensando no mesmo num tamanho, né, eu sei que não nem sempre significa o tamanho, exatamente, né, proposital proporcional ao nossa, o livraço, mas assim, cara, eles são ótimos livros, assim, ótimos livros. Acho que tudo que eu tinha lido do Bolanho não é menos que, tipo, ótimo pra excelente, assim. E quando eu li esse daqui eu fiquei muito desanimado, assim, tanto que eu fiquei enrolando ele, eu demorei a assumir que na verdade é um Bolanho muito menor e que eu tinha achado muito ruim, assim, sabe. Foi meio decepcionante, então fica aqui a não recomendação aqui do espírito da ficção científica.
Caso esse tenha sido seu primeiro contato com o Bolanho, lê outras coisas, ele é legal, eu prometo pra você que ele é legal. E eu espero que ele tenha ganhado dinheiro com esse daqui, porque olha, eu me senti meio enganado, achei um Bolanho que não é um Bolanho ainda, sabe? Tipo, realmente ele tava a caminho de se tornar, mas não é. Assim, não é, assim, é um livro que deixa muito, muito a desejar, então eu não sei se odiar é uma palavra que foi, mas eu cheguei muito próximo, a decepção foi muito grande. Eu preciso dizer que eu li o Estrela Distante e eu acho sensacional e não tive a mesma experiência com o Detetives Selvagens, que pra mim eu nem consegui terminar de ler. Ainda bem que você não leu esse outro, Ju. Não, mas o Estrela Distante, infelizmente acho que tá esgotado, né, Caleb? Pra variar. Então a gente indicando aqui livros esgotados e caros. Eu acho que sim. Mas o Estrela teve aquela edição da Folha, Ju. Aquela edição da Folha teve o Estrela Distante, então talvez dá pra encontrar por aí, assim, acho que ainda vale a pena procurar mesmo. Bom, posso ir? Hoje eu vim aqui assumir publicamente uma vergonha que eu não gostei de um livro da Ursula Le Guin. Né, os ouvintes antigos aqui sabem que ela é minha grande musa, que eu amo ela demais, sofri muito com a morte dela, que é bem recente, mas eu não gostei nem um pouco do Floresta é o Nome do Mundo. E o pior é assim, eu vi o título desse livro e eu sabia que eu não ia gostar. Inclusive, eu coloquei ele o nome da notícia na parte de lançamentos, e eu lembro de ter falado exatamente isso. Gente, esse título não pode ser bom, não vai dar boa coisa. Então eu já estava sentindo, assim, sabe, né, que o mal ia acontecer. Mas, enfim, deixa eu falar, né, sobre o que é o livro, depois eu conto para vocês o que me aterrorizou nele. Conta a história do planeta Et, que era um paraíso, assim, um verdadeiro paraíso, coberto de florestas, o verde das florestas, o amarelo do ouro, né, o azul do céu, toda aquela história. E esse planeta era habitado por seres humanoides, os Krishis, muito pacíficos e de boas, até a chegada dos seres humanos, né, que vão aí, como você já deve imaginar, pilhar, saquear e principalmente escravizar os nativos. Toda a maldade humana, ela é personificada em um personagem, né, que é o Capitão Davidson, que quer eliminar a escuridão e a selvageria do planeta, e ele fala textualmente coisas do tipo, né? As raças primitivas sempre devem dar espaço às civilizadas, se curvarem ao conquistador. O problema, né, que é apresentado no livro, é que Et é um planeta tão pacífico que ele simplesmente não consegue se defender do planeta Terra. Eles não têm armas, eles não estão acostumados com guerras, eles não praticam assassinatos, eles nunca lidaram com nenhuma tirania. Então, quando os humanos, né, os seres humanos invadem, eles vão precisar se transformar, né? Eles vão precisar começar a ter uma atitude de confronto, expulsar esses invasores. O preço que eles vão pagar, né, por essa invasão é a própria transformação deles. Né, é essa atitude que eles vão ter que passar a ter em relação ao conquistador. É como se eles precisassem absorver um pouco da violência para poder se defender da violência, e isso que é muito triste, né, na história. Eu acho que é um livro que fala muito sobre isso. É uma violência mais sutil, mas ela é muito triste, assim, é uma cultura que se perde, é todo um estilo de vida, né, que se transforma. E uma curiosidade sobre esse livro é que ele faz parte do chamado Rhenish Cycle, que é uma série de romances da Úrsula, que fazem parte de um mesmo universo, assim. São várias civilizações de seres humanos habitando planetas diferentes e que vão estabelecendo conexões, assim, contatos pela primeira vez. Os livros, eles são independentes, assim, não é como se você precisasse ler um para entender os outros, não existe propriamente uma ordem, mas você lê o livro e você entende que faz parte do mesmo universo, sabe? Tem elementos em comum entre os livros. Eu não sei se eu tô me enrolando muito aqui para explicar, mas é só para dizer que eu amo muito A Mão Esquerda da Escuridão e ele faz parte desse universo, né? A Mão Esquerda é de 1969 e o Floresta é o Nome do Mundo é de 1972. Então são livros que fazem parte desse mesmo universo e são publicados muito próximos, né? Mas
É um livro muito brega, assim, e eu meio que me sinto culpada de falar isso, não só porque a Úrsula é a minha musa maravilhosa, mas porque a mensagem do livro, ela é muito bacana, né, fala sobre ecologia, e a gente tá justamente em uma semana em que a gente descobriu que o apocalipse tá mais perto, né, tá bem mais próximo do que a gente imaginava. Agora no início de agosto foi divulgado pela ONU o relatório sobre o clima, né, feito pelo painel de mudanças climáticas, e disse que o limiar do aquecimento global, que estava previsto para ser atingido em 2040, foi atingido em 2030, vai ser atingido em 2030, né, então 10 anos antes do que tinha sido projetado. Então, né, é uma semana triste para se falar mal de ecologia, assim, ou de livros com mensagens ecológicas. E o livro da Úrsula fala também sobre relações de poder, sobre colonização, imperialismo. Então, assim, é óbvio que tem coisas muito importantes sendo ditas no livro, né, e mensagens aí muito relevantes. Então, o quão terrível eu sou, né, por não ter gostado desse livro. Eu queria aqui compartilhar isso com vocês. Mas eu acho tão maniqueísta, assim, os personagens maus são muito maus, os bons são muito bons, a história é super previsível, assim, eu dei uma sinopse aqui para vocês e eu tenho certeza que vocês já imaginaram, assim, o livro do início ao fim. Então, sei lá, eu tô me sentindo culpada aqui, eu não sei muito bem o que falar. Eu acho que os outros livros dela, eles são tão mais complexos, os personagens são mais complexos. Eu sempre dou o exemplo aqui do Mão Esquerda, que fala sobre machismo, mas o protagonista não interage com nenhuma mulher, né? Você nota o machismo na narração, na complexidade daquela sociedade sem gêneros definidos. Por outro lado, né, em se tratando sobre o apocalipse climático, talvez a mensagem deva ser mais direta mesmo, né? Não é para derrubar a floresta, não é para escravizar coleguinhas, não é para escravizar pessoas. Então, sabe, o livro tem uma mensagem super importante e eu ainda estou falando sobre escrita, sobre estrutura narrativa complexa. Eu não sei se isso é justo. Enfim, gente, eu vou parar de falar. É isso. Eu odeio o livro, mas eu me odeio mais ainda por não ter gostado do livro. Preciso de uma análise, eu vou usar o dinheiro do Apoia-se para isso. Mas foi bem decepcionante, assim, porque eu já li outros 3 livros dela e os 3 eu acho excepcionais, assim. E esse eu realmente achei bem normalzinho, assim, eu tenho a impressão que poderia ter sido escrito por qualquer outra pessoa, sabe? Não sei, os temas que ela gosta estão ali, tem coisas da Úrsula, mas, eu achei decepcionante, assim. Então é isso que o Caleb falou, se por acaso você começou a ler por este, ficou decepcionado, vai para outro, vai para o Mão Esquerda, e vai para Os Despossuídos também, que é um baita livro. Dá mais uma chance, assim. E talvez esse seja um livro, assim, deixa para o final da fila, deixa para o fandom. Esse livro aqui é para o fandom. Se você gosta muito da Úrsula, lê esse, sabe? Se não, dê preferência para os outros. Essa é a minha mensagem final. É engraçado, Lu, que enquanto você estava começando a contar a sinopse, eu falei, nossa, é o filme Avatar? Sabe assim, que essa coisa desses seres muito puros. É super Avatar. Não, e você vê Avatar e você sabe que a mensagem tá certa, mas, ai, não sei, gente, aquele roxo todo na tela, né, aquelas tranças, não sei. É um pouco constrangedor. Eu gosto de Avatar. Eu também, mas eu sei que tem algo errado, sabe? Enfim, comentem se vocês gostam ou não de Avatar. Avatar, que agora a gente olha em retrospectiva, mas Avatar na época, a gente viu ali a magia do 3D acontecendo. Foi uma revolução. Foi. É que eu acho que a gente talvez tenha sido mais tolerante com ele exatamente pela revolução, né? E menos com a história. Ah, com certeza. Não tenho a menor dúvida disso. Ju. É minha vez? Bom, eu vou começar com um livro que a gente já comentou aqui muitas vezes, dos diversos problemas que a gente encontrou nele, né? Eu e a Lu, acho que o Caleb ainda não leu. E acho engraçado também por isso, porque muita gente diz para começar por esse livro para ler Helena Ferrante, e eu só fico, não! Que é O Dias de Abandono, que é um livro que para mim é totalmente diferente de qualquer coisa que ela escreveu depois. Vou dizer um pouquinho, acho que a sinopse rápida e curta, porque a gente já falou muito sobre, é a história narrada em primeira pessoa de uma mulher que foi abandonada
pelo homem, pelo marido, que, enfim, deixou ela com 2 filhos e um cachorro e foi viver a vida dele. De vez em quando aparecia, às vezes lembrava de pagar uma pensãozinha, mas vai contando a história dessa mulher que enfim, que foi abandonada mesmo, né? Ela não trabalhava, ela cuidava totalmente da casa e dos filhos e do marido, então tem muito essa questão, né, dessa dependência, não só emocional, mas financeira, né? Então todas as dificuldades que ela vai passando e tudo mais. Enfim, e aí é um livro que vai narrando essa, assim, a derrocada dessa mulher, né? De como ela vai se afundando nessa tristeza e nesse desespero mesmo, né? De se ver totalmente desamparada. Eu acho que o que tem de incomum na obra da Ferrante é que ela gosta muito dessa imagem, assim como várias outras imagens que ela usa em outros livros, que é a imagem dessa mulher que é abandonada, né, que na Itália se falam, né, a poverela, né, a pobre coitada, que é justamente isso, né, essa mulher que não tem nenhuma estrutura, né, e de repente se vê totalmente tendo que se virar do jeito que dá para se virar. Mas por que eu tenho sérios problemas com esse livro? Eu acho que foi também o que a Lu achou. Eu acho um livro extremamente apressado, né, é uma novela quase, então ele tem suas 200 páginas. É um tema complexo e acho que ela tenta trazer muita complexidade além do que já é complexo para esse tema. E as coisas vão degringolando de uma forma que me parece muito pouco crível, né? E aí uma discussão, e isso é uma coisa que eu sempre discuto, seja no Leia Mulheres e tudo mais, quando eu faço esse tipo de crítica, que eu acho que é uma questão que eu não consigo entender, eu não consigo achar aquilo real, que é o fato, esse livro é isso, assim, eu entendo que ser abandonada e você realmente pode chegar no fundo do poço, isso, né, isso pode acontecer, mas do jeito que os eventos vão se desencadeando, eu acho exagerado, nessa progressão, é isso, sabe, é tudo muito rápido, é tudo muito, enfim, então para mim eu tenho esse grande problema, e aí as pessoas sempre vêm, muitas vezes as pessoas nem me conhecem, e aí elas falam, é porque você nunca passou por isso, né? E ok, eu tenho a sorte de nunca ter sido abandonada com 2 filhos e um cachorro pelo marido infiel, né? Eu tenho essa sorte, né? Ou de ter passado por um relacionamento abusivo, eu tenho essa sorte, né? Infelizmente, muitas mulheres não têm esse privilégio, vamos dizer assim, isso é extremamente comum. Acontece que o livro ele não deve ser escrito só para um determinado grupo de pessoas, né? Quando você escreve, essa é a minha visão de literatura, a gente até brincou, acho que no episódio da Bárbara, né? que a gente, enfim, é uma brincadeira antiga, inclusive na internet. Porque se for assim, Moby Dick vai ser um livro só para pessoas que querem caçar baleias, sabe? Não, a literatura é para que eu consiga me enxergar no lugar do outro, e muitas vezes em situações que eu jamais passei. E eu tenho que entender o que está acontecendo. Então, um bom livro para mim é aquele que me explica e que me faz sentir. Não explicar, deixa aqui que a tia desenha, não é isso. Mas que faça com que eu entenda o que está acontecendo. E que me faça sentir aquilo que a personagem está sentindo em alguma medida. Ou que eu compreenda o que ela está sentindo. Às vezes eu posso não chegar nesse nível de sentir o que ela está sentindo, mas compreender o que ela está sentindo. E aí, para mim, quando isso não acontece, o livro falhou. A autora falhou. Né? Eu posso dar uma série de outros exemplos, né, na literatura, mas enfim, não vem ao caso agora. Eu estou falando do livro da Ferrante. Então, assim, para mim essa é a grande crítica, né? Então, assim, eu acho que primeiro você jogar a carta, né, para a pessoa, eu acho isso muito perigoso, porque é isso, você não conhece a vida da outra pessoa para falar, mas você nunca passou por isso. E segundo, então fica aqui a minha bronca para você que faz isso, não faça isso,
amiguinho, né? Empatia também aí. Mas, e é isso, sabe? Eu acho que é isso. A leitura, ela tem que te fazer sentir coisas que às vezes você não vai sentir, sabe? E que coisas, realidades que você não vai passar, né? Porque se fosse sim, do tipo, então a literatura eu só vou ler coisas que me dizem a respeito. Eu só vou ler livros de mulheres brancas de classe média. Tá que é uma maioria aí de mulheres que escreve, né? E que é publicada, mas é só isso que. Essa vai ser toda a minha vida literária? Não faz sentido, concordo. Então é isso. É um livro que eu acho extremamente apressado e que peca em tentar trazer muitas camadas e não. E o leitor acaba se perdendo nisso. Então, para mim, ficou muito exagerado e muito pouco crível. E eu sei que as pessoas podem ficar nesse nível de desespero, nesse fundo do poço que a personagem Olga ficou. Mas eu acho que do jeito como é narrado, pra mim é pouco crível. Então, é isso. Acho que eu vou ter que ler esse livro pra gente desgostar os três. Ou eu gosto dele, e aí a gente discorda, faz um embate. Eu acho que só de raiva você deveria gostar. Já que ela não gostou do Reparação, só de raiva você deveria ser seu Helena Ferrante favorito. Mas, ô Lu, você sabe que antes de você ler e ficar inconformada, a Juliana sempre que alguém falava assim, esse é um bom jeito de ler a Ferrante, a Juliana ficava assim, não, cara, ela, ela ficava horrorizada. Eu acho tão diferente do resto que ela escreve. Eu acho também, Ju. E eu acho que, assim, a gente gosta muito do autor. Então, você quer que a pessoa leia, você quer que ela goste, que ela idolatre, que ela construa uma estátua da mesma forma que você construiu na sua sala, né? Um busto lá. Você quer isso. E aí, se a pessoa começar pelo livro errado, Pode acabar tudo, pode... todo projeto de dominação mundial da Helena Ferrante aqui pode estar a perigo, sabe? Depende de nós. Esse podcast está contribuindo aqui, dando dicas valiosas. Não comecem pelo dia de abandono. Eu também acho que esse é fandom. Se você gosta muito da Helena Ferrante, quer ler os primeiros trabalhos dela, fica aí, fica, né, uma curiosidade ali aleatória para você. Mas também concordo que não é o livro para começar, não. Como eu já sou iniciado, então quem sabe, né, um dia eu vou tentar ir. E eu falo como se eu fosse super, né, Ferrante fibra aqui, do alto dos meus. Eu li 3 livros dela, sabe? Não, mas, nesse sentido, eu vi de camarote a Juliana, cara. A Juliana recebia o livro antes da editora, fazia os café ferrante, enfim, foi Antes de ser modinha. antes de ser modinha, minha referência total. E aí, Caleb, qual é o seu segundo livro aí? Meu segundo livro é de uma autora que eu também gosto muito, assim. É um pouco que a Lu falou dessa questão do. Ó, li 2 desse autor, gostei muito, li um que você não gostou. E também tem esse caso, no meu tem essa relação também com ser um livro. Um dos primeiros livros, né? Eu acho isso. É sempre curioso a leitura de às vezes tem algum autor que você gosta, você já leu mais de, sei lá, 2, 3 livros, e quando você lê o primeiro você sente alguma coisa, que é a Jennifer Egan. O livro que eu vou falar é o Olhe Para Mim, que foi publicado aqui pela Intrínseca, né, que publicam os outros livros da Egan. Para quem não está reconhecendo o nome, ela é autora da Visita Cruel do Tempo, que alguns bons anos atrás, quase 10 anos. É curioso, né? Eu achava que era menos tempo, mas aí eu lembrei que ela foi na Flip de 2012, né? Então, já são 10 anos aí, quase. Fez um baita sucesso, né? Ganhou o Pulitzer e tudo mais. Foi super elogiada. E eu li o Visita Cruel e, putz, foi um arrebatamento. Assim, para mim foi uma coisa incrível, incrível. Assim, eu recomendo demais. Eu reli o livro e ele continua, assim, top, assim, demais, assim, sabe? Tipo, baita livro. E aí a gente leu pro Leituras Compartilhadas, né? O nosso clube de leitura lá dos Explanadores. A gente leu Torreão, que é um livro meio diferentão, meio gótico, meio esquisito, mas assim, achei muito bom. Assim, gostei bastante, deu boa discussão. Eu não sei se eu peguei tudo, mas eu curti, assim. Então tava nessa, né? Tipo, acho que a Jennifer Egan não vai me decepcionar. E aí eu peguei o Olhe Para Mim, que foi esse primeiro livro dela.
E ele é um calhamaço, ele tem acho que mais de 400 páginas, assim, acho que ele tem 400 e, não sei, 420 páginas, alguma coisa do tipo. É, e aí, foi um choque, assim, porque o Torreão tinha um pouco do Visita Cruel, né? Você conseguia, não necessariamente. Mas esse daqui, o que ele tinha só era um pouco de uma narrativa meio fragmentada, né? Tem algumas características, principalmente nessa questão, mas eu não sei explicar, assim, né? A protagonista do livro, né, é uma modelo, né? Que é um pouco mais velha, de 35 anos, né? É, ela, a narrativa também tem essa questão do ser em primeira pessoa ela, né? Ela começa a contar de como a carreira dela decaiu depois que ela sofreu um acidente e desfigurou totalmente o rosto dela. E isso. E aí, enfim, por conta disso, a vida dela mudou totalmente, né? Ela perde, né, no acidente de carro, ela perde o controle, enfim. E aí ela começa a contar dela retornando para a cidade dela, né? Paralelo a isso, a gente vai ter outras histórias, né? Mas a da Charlotte é a principal, até porque tem essa questão que a Jennifer Egan fala lá em 2001, o livro é de 2001, esqueci de mencionar isso, essa questão da autoimagem e de como a gente projeta, uma relação que eu vejo até principalmente em redes sociais, né? Porque ela tem os ossos do rosto todo quebrado, né? Então, uma modelo que não tem mais como. Ela foi reconstruída, mas assim, ela parece uma outra pessoa, na verdade, né? Ela não é mais a mesma. E um pouco disso, né? De como é fundamental para ela, né? Assim, a imagem e tudo mais, né? Ela vai nessa cidade que ela morou, né? Que ela nasceu, chama Rockford, né? Ela vai encontrar uma melhor amiga, né? Enfim, é, ela vai ficar próxima dos filhos dessa amiga. E aí o livro vai se desenrolando. Só que qual o meu problema com o livro foi, é, ele é muito grande, assim, ele é muito extenso, assim, eu acho que ele traz boas, até discussões interessantes, mas eu tenho a impressão de que ele me cansa muito rápido, assim, sabe? Eu meio do tipo, eu queria saber como é que fala? Eh, o que vai acontecer, sabe? Sabe aquele livro que você termina meio do tipo, tá, eu só quero saber o que vai acontecer, assim, só me fala isso, assim, sabe? Você não tá mais curtindo a jornada, assim, sabe? Tipo, você já se perdeu, já falou assim, tá, entendi. Não, tá bom, vai. É você que vai narrar, a história vai ser essa pessoa, vai ser essa adolescente, né? A filha dessa amiga, vai ser um professor, né? Como é que fala? É, tem um investigador que aparece também, tem um professor de. é, Enfim, alguns outros personagens que eles são esquecíveis, assim, porque o foco de fato é na Charlotte. Eu acho que essa é a questão do livro. É um livro que ele não se decide qual que vai ser o foco narrativo. Ele vai ser várias outras, mas por que, que o da Charlotte está em primeira pessoa? Por que, que depois é assumido o outro? E não fica muito claro, você demora a entender esses outros personagens, qual a relação entre eles. E tem esse professor, que é um imigrante, né, filho de imigrantes. E aí acho que essa é a questão do livro. Uma coisa que ele traz de interessante o livro, quando foi lançado, ele foi lançado, se não me engano, em agosto ou julho de 2001, pouco antes do 11 de setembro. E um desses personagens tem um quê de estar planejando alguma coisa que a gente não sabe. Enquanto eu estava lendo, eu estou contando tudo isso porque no prefácio ele já fala isso. O livro sofreu muito com essa questão, porque logo em setembro, né, enfim, tem o ataque às Torres Gêmeas e o mundo, né, como a gente conhece, mudou, né, assim, de fato mudou, e e as pessoas não queriam saber sobre isso, sobre essa possibilidade. Então é muito louco que a Jennifer Gunn tenha tido essa sacada de uma questão do tempo dela, mas ao mesmo tempo foi prejudicial, né. O livro, tem esse prefácio exatamente para falar assim: "Olha, né, qual foi o impacto", e algumas outras coisas. Só que eu acho que é um livro muito grande, assim, eu acho que é um livro muito grande,
com personagens. A Charlotte é uma personagem difícil de você se identificar, ou mesmo criar uma empatia, ou mesmo que não fosse isso, mas assim, de tipo, eu quero saber o que vai acontecer com ela. Tem essas questões da imagem, de autoimagem, que eu acho muito interessantes. Tem essa ideia de uma narrativa meio múltipla, que ela vai levar ao extremo no Visita Cruel, mas eu acho que é um livro que não funciona, assim, sabe? Tipo, é um livro muito grande, muito pesado, muito. Ele tenta ser muitas coisas e ele não consegue, assim. Acho que eu consigo ver que a escritora que escreveu esse livro escreveu na frente o Visita Cruel. Mas, enfim, não foi um livro que eu gostei. Tá 2-1 com a vantagem muito grande no 2 aí, né? Mas sei lá, autor que a gente gosta muito, a gente quer que o livro. Eu por muito tempo, eu achei que. Eu ficava encontrando motivo pra falar desse livro, assim, do tipo, talvez não seja isso, mas o fato é que eu não gostei da leitura, assim, sabe? Achei um livro, sei lá, não me impactou, assim. Eu fui esperando uma outra coisa, então. É isso daí. Não desistam da Jennifer Egan. A Jennifer Egan é legal, mas o Olhe para Mim não é legal, então. Esse vai ser o livro que eu tô não indicar aqui pra vocês de uma autora que eu amo bastante, assim, eu gosto bastante dela, mas esse livro foi uma cilada. Eu acho que é um passo importante, Caleb, a gente admitir, sabe? Não, e assim, do tipo, é lógico que vai ter coisa boa, né, assim, se a gente, né, tudo, a capa é bonita, sabe, não sei isso, assim, mas eu acho que ele não funciona, a estrutura não funciona, assim, sabe, acho que essa é a questão, e ele é excessivamente longo, né, 420 páginas, assim, dessa narrativa foi. Eu tenho um outro da Jennifer Egan guardado ainda, tá no saquinho ainda. Circo alguma coisa, talvez. Então esse eu tô com um pouco de receio de abrir ele, né? Porque ele pode ser um desempate aí pro mal, mas vamos tentar. E o seu, Lu? Ó, antes, deixa eu avisar que começou a chover, né? Então, se vocês ouvirem um ruidinho aí, às vezes chove, ocasionalmente chove, acontece. Eu já pedi aqui para a produção do nome do livro dar um jeito nisso, né? De não chover na hora que a gente vai gravar, mas isso ainda não foi providenciado, então vamos apenas lidar com o fato de que chove, né? Pedidos tão simples, né? Pedidos tão simples, né? É difícil trabalhar, né? É difícil trabalhar. Eu queria dizer também que o meu segundo lugar óbvio aqui seria o Claro e o Sol, né? Eu acho que foi ele que talvez a minha grande revolta com este livro que talvez tenha inspirado aqui esse tema, que eu amo o Ishiguro, mas Claro e o Sol é uma bomba. Eu só não vou falar dele porque é isso, né? Eu venho falando e chorando pitangas aqui para vocês há muitos episódios. Mas eu lembrei dele, eu nem ia falar, mas aí o Caleb falou sobre isso, sabe? É claro que tem coisas boas, ainda é o Ishiguro escrevendo, né? Ele escreve muito. Então, assim, enquanto eu estava lendo o livro, eu estava adorando, eu estava achando muito bom. Porque é isso, ele tem uma escrita muito boa, ele te prende, sabe? Você se vende ali naquela leitura. E é só quando acaba que você pensa, você vai parar para pensar na história e você fala, brega. Acho que acho que não foi legal. Mas é óbvio que tem coisas boas, né? Talvez assim, o pior livro do Ishiguro ainda é um baita livro, né? É que a gente compara com coisas que a gente considera excepcionais. Então, perto dos outros livros dele, é um livro muito menor, né? Mas é isso. Esse lugar aqui seria, obviamente, do Ishiguro, mas eu não vou falar sobre o Ishiguro. Eu vou falar sobre um livro de uma autora brasileira que é a Marta Batalha. Ela escreveu o. Ai, meu Deus, eu sempre esqueço o nome do livro dela. A Vida Secreta de Eurídice Gusmão? Sim. É isso, tá bom? Que é um livro bom, né? É um livro bem legal, fez bastante barulho, teve filme. Eu ia falar recentemente, mas a gente já tá há 15 anos de pandemia, então acho que ele não é mais tão recente, na verdade. Mas enfim, é um livro que eu gosto muito. E eu acho muito engraçado, assim, porque é um livro que fala sobre mulheres, e eu gosto da forma como ele fala das mulheres, eu gosto da construção das personagens. Porém, eu fui ler um outro livro dela, que é o Nunca Houve um Castelo, que saiu em 2018. E, gente, eu detestei esse livro, assim, nossa, para mim é muito surpreendente, assim, que tenha sido escrito pela mesma pessoa, sabe? A história, deixa eu falar da historinha antes de começar a reclamar aqui. O livro começa no início do século XX, quando uma família sueca vem morar no Rio de Janeiro, né, os Janssons. E eles constroem um castelo,
na Avenida Vieira Solto. Literalmente um castelo com chão de mármore, detalhes barrocos, tudo que tem direito. E a partir daí a autora ela vai falar sobre 3 gerações dessa família, né, dos Jansons, que dá mais ou menos aí 100 anos de história, né, o avô, o filho e o neto. O último capítulo da história se passa em 2008. E uma coisa legal sobre esse livro é que esse castelo existiu de verdade. Dá para achar fotos na internet. Ele foi um dos marcos do início do bairro de Ipanema, no Rio de Janeiro. Foi demolido na década de 60. Então, esses livros que tem um lastro assim na história, eu acho muito bacana. Assim, ela se dispõe a contar a história do bairro mesmo. Isso é muito divertido. E eu gosto muito de livros que têm como foco narrativo uma construção. Assim, isso é uma coisa que eu adoro. O Ismael Kadare, que é um dos meus escritores favoritos, ele faz isso muito bem, né? Coloca como foco narrativo uma ponte, um castelo, é a história das pirâmides. Ele tem um livro chamado A Pirâmide, que ele conta a história da pirâmide do Egito, assim, a maior de todas, desde a construção até os turistas franceses visitando a pirâmide, assim. Então, eu acho uma ideia muito boa. Mas eu não gosto das personagens femininas. Assim, eu acho todas elas muito irritantes, muito fúteis. É, cara, assim, sabe aqui todos os clichês, todas as mulheres são rivais, né? As mulheres elas nunca conversam entre si, elas nunca são amigas. Eh, eu tenho problemas com o narrador também. Eu acho que é aquele narrador que vai fazer certas descrições físicas das mulheres, né? E tem ali um personagem que ele belisca as personagens femininas do livro, e isso é visto como uma coisa quase saudosa, sabe? Olha, aqueles tempos mais inocentes, né? A malandragem, o homem que ia lá e dava um beliscão. E sei lá, gente, assim, eu fiquei pensando muito nesse livro na época, se o problema estava comigo, porque assim, é óbvio que a gente está falando de uma sociedade machista, né? O livro inicia 100 anos atrás, mas todas as personagens, sabe? Tipo, tem tantas no livro, são várias personagens femininas, não pode ter uma ali que quebre um pouco. Ai, sei lá, assim, eu sempre acho isso, assim, a conclusão que eu cheguei é que por mais que seja um livro que fale sobre mulheres de uma sociedade mais antiga, mais tradicional, né, presa aí a esses, né, padrões e preconceitos, a gente vai ler ele no século XXI, sabe. Então eu não sei, assim, eu tô um pouco cansada desse estereótipo, sabe, dessas personagens femininas sendo trabalhadas, eu não quero mais ler histórias assim. E não é que todas as personagens precisem ser super feministas e pra frente, sabe, e à frente do seu tempo, mas, ai, um mínimo ali, sabe, de desenvolvimento, de complexidade. Eu fiquei muito incomodada, assim, de verdade. Para mim foi um livro que tinha uma proposta legal, a ideia de contar a história do bairro eu acho muito legal, mas para mim as personagens femininas estragam, assim. Então foi um livro que me incomodou muito. E é isso que eu tô falando, assim, eu acho muito curioso que ela venha de um outro livro que eu acho bom nesse sentido, né, que é o A Vida Secreta. Então, eu não sei, assim, eh, não sei o que aconteceu, eu não sei. Talvez eu tenha mudado, também não sei, talvez fazer uma releitura do A Vida Secreta, mas, assim, para mim realmente tem um abismo entre os 2 livros que eu não sei explicar. Então, esse foi o livro que eu escolhi, o Nunca Houve um Castelo, que era uma ideia boa, mas que, na minha opinião, não deu muito certo. Ju, qual que é o seu? Então, enquanto a Lu falava, eu abri meu Goodreads, que tem as leituras dos últimos anos, assim, e eu não consegui achar nenhum outro. Então eu vou ter que falar desse. Que acho que é um livro que vai talvez ter uma certa polêmica do que eu vou falar, mas enfim, né? Não tem muito o que fazer. Que é o Jogo da Amarelinha. Bom, eu não sou a maior fã do Cortázar, porque não li tanto, mas eu li alguns contos e acho as coisas teóricas dele falando sobre conto, eu acho que são, ainda mais se você faz letras, assim, é meio inescapável você ver a teoria do Cortázar. Falando sobre conto, né, a questão da fotografia, um é o longa-metragem, o outro é fotografia, e ele tem isso muito, ou
do boxe, né? A do boxe que eu acho mais legal ainda, que é a luta por pontos e o nocaute, né? O conto é o nocaute. E de fato, né, você vê ele aplicando isso nos contos dele, são contos muito bem escritos, muito bons e muito interessantes, e sempre tem esse punch no final, né, tem essa questão do clímax e tal. Mas, enfim, a gente teve que ler para um Leituras Compartilhadas, o Jogo do Amarelinha, e para mim foi muita dor e sofrimento ler o livro. Eu entendo que muita gente gosta, mas eu acho que tem uma aura em volta dele que me incomoda, né? Eu acho que começa por aí acho que isso acaba contribuindo um dos fatos de eu não ter gostado dele é essa aura que colocam como um livro impossível de se ler, um livro impenetrável, um livro genial, e, enfim, é um livro. É um livro. Vamos deixar isso bem claro. É um livro que você lê virando as páginas como qualquer outro livro. De fato, tem uma narrativa fragmentada, né? Então, as pessoas às vezes não podem estar acostumadas ainda a isso, mas eu acho que não vai muito além disso, sabe? E acho que a forma como as pessoas vendem esse livro, eu acho que só prejudica porque afasta, né? Afasta o leitor mais ainda do livro, né? E, enfim. A Lu uma vez comentou dessa frase que o Cortázar dizia, né, que ele quis escrever um livro e que as pessoas tivessem a liberdade de ler como que elas bem entendessem, mas aí depois ele teve que passar o resto da vida explicando como elas deveriam ler o livro. Eu acho que é isso, a gente não está acostumada aí com essa liberdade, com essa tal liberdade, né, o que eu vou fazer com essa tal liberdade, como diria o nosso filósofo Alexandre Pires. Então, enfim, né, você tem, na verdade, muitas formas de ler o livro. Você pode ler todo o livro, né, na forma capítulo 1, 2, 3, enfim, ou você pode ler pulando os capítulos como o Cortázar tem lá, sei lá, capítulo 52, aí você volta pro 1, enfim, é basicamente isso, assim. E aí falam, não, porque aí fica difícil a coisa e tal. Mas na verdade, gente, os capítulos eles são bem independentes no sentido de, tipo, a história realmente é um fio narrativo, mas você pode ler, né, da forma como você bem entender e formar na sua cabeça a história. Essa é a brincadeira, sabe? E aí, eu fiquei muito irritada quando eu vi isso, porque aí eu estava lendo como uma pessoa virginiana, kkkkkkk, eu comecei lendo sem fazer a brincadeira do Cortázar. Eu falei, vou ler 1, 2, 3, tal. Só que eu falei, cara, talvez eu esteja perdendo coisas, porque eu não estava achando a história nada de demais. Eu falei, vou fazer então de acordo. E aí eu comecei de novo o livro e fui fazendo essa brincadeira de pular. E aí eu fiquei um pouco mais irritada. Porque muitos desses capítulos são uma frase, são um parágrafo, que podem ou não adicionar alguma coisa à história. Às vezes são, tipo, quase aforismos, sabe? Do tipo, o infinito, blá, 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 sabe? Assim, eu acho que também tem muito a questão de eu não ter gostado, porque ele é muito contra a cultura. Sou rebelde, porque o mundo me fez assim. Inclusive, hoje a tia do Caleb estava escutando essa música. E eu tenho sérios problemas com coisas de, tipo, jovens rebeldes, porque, sabe, sou muito alternativo, porque tenho muitos problemas desde sempre. Eu fui a pessoa que, quando leu 10 páginas do On the Road, quando eu tinha, sei lá, 16 anos, eu falei, isso é uma porcaria. Eu sou esse tipo de pessoa, eu não compro, entendeu? Gente muito rebelde. Então, eu acho que também sofre por isso. Eu acho o personagem masculino, que eu não me lembro o nome, obviamente, um grandíssimo escroto. Assim, eu odeio o personagem masculino. E eu sei que a gente não pode misturar, né, o personagem com o escritor, mas eu acho que eu tava com tanta raiva que eu já, tipo, esse Cortázar é um machista do caralho, puta que eu pariu. Eu já tava nesse nível, sabe? Quando eu li, assim, porque eu odiei esse personagem. Ele é um personagem horrível.
sabe? E que faz de gato-sapato da companheira dele lá, que acho que é a Maga, se eu me lembro bem. Enfim. Então é isso, assim, eu acho que é isso, assim, eu acho que ele tem todos esses problemas pra mim. Primeiro que é isso, assim, cara, você quer ler o livro? Eu sei que vai, não, eu tenho medo de ler e tal. Todo mundo tem um medo aí. Só que eu acho que as pessoas jogam, né, de ler alguma coisa na vida, do tipo, eu não tô pronta, eu acho que eu não vou pegar tudo e tal. Mas eu acho que as pessoas jogam muito, tipo, essa mítica do tipo, é um livro impossível de se ler. E, cara, sabe? Respira fundo, sabe? É isso, é uma narrativa não linear, é uma narrativa fragmentada. Hoje em dia a gente lê muita coisa fragmentada, sabe? Eu acho que é diferente. E aí tem essa questão da contracultura e Soy Rebelde, que me irrita fortemente. E o personagem masculino, que assim, eu acho ele detestável. E de fato, eu não tive essa maturidade de, tipo, conseguir separar. Então, por muito tempo, eu fiquei sem ler outra coisa do Cortázar, porque eu achava que ele era um grandíssimo escroto. Eu não sei se ele é um grandíssimo escroto, eu nunca li nenhuma biografia sobre Cortázar para saber ou, né, mas enfim. Aí quando eu entrei na letras, eu tive que ler várias outras coisas dele, né, vários outros contos e tudo mais, e falei: "Pô, esse cara é legal", né, pelo menos literariamente ele é bem legal. Mas eu detestei a experiência de ler O Jogo da Amarelinha e não pretendo repetir. Então é isso. Juliana, polêmica. A Ju tá batendo no Cortázar aqui há uns episódios, né? Mas o meu comentário é maravilhoso, é do tipo, é um livro, você vai ler uma página, depois você lê outra página, e é isso, né? Às vezes a gente fica sempre com medo de umas coisas e tipo, você já tentou ler, assim, passando um... É, nem sempre isso funciona, tá? Tipo, Beckett. Você leu a página, lê a outra e você descobre que você não entendeu nada. Aí você volta a página e você lê a mesma página 52 vezes. É difícil, é difícil. Mas eu sou do time do vai lendo, vai indo, assim, em algum momento você vai achar o caminho. Mas é que é isso, assim, meu ponto nesse sentido, porque de fato, por exemplo, eu já falei aqui sobre, por exemplo, o Farol, que é um livro de 80 páginas, eu demorei 2 meses para ler, porque é muito fluxo de consciência, é um livro difícil de ir passando. Mas o Jogo da Amarelinha não tem fluxo de consciência, que eu acho que é uma dificuldade geral, assim, é muito difícil uma pessoa falar: eu tenho muita facilidade com fluxo de consciência". É mentira, você não tem, sabe. Você pode estar um pouco mais acostumado, mas facilidade é mentira. Não tem nada assim, sabe. É uma história, não tem coisas muito filosóficas, assim, do tipo, o começo do A Insustentável Leveza do Ser, que tem lá citando Nietzsche, não tem. É uma história, só que ela é fragmentada, né, e ele faz essas brincadeiras, mas de fato não é nada muito filosófico e nem entendeu? Porque de fato são coisas que são mais difíceis. É uma história, uma narrativa e tudo, só que descrita, né, montada de uma forma diferente. Você falou sobre ninguém tem facilidade com fluxo de consciência, não foi feito para ser fácil. Vamos deixar isso claro aqui. Eu lembrei, Ju, a gente tem uma das nossas recompensas no podcast é a Noite do Monóculo, né, que a gente está chamando professores para darem aulas, para divulgarem pesquisas pra gente, né, sempre vai ser uma noite por mês, a gente chama uma pessoa diferente sempre. E esse mês vai ser com o Ramon, né, que vai falar sobre lavoura arcaica. Tudo isso para dizer que no nosso grupo a gente, as pessoas viram que eu tinha uma resenha desse livro no YouTube e a gente passou outro dia uma noite analisando os comentários, comentando os comentários de pessoas que foram assistir o meu vídeo de resenha de Lavoura Arcaica. E aí sempre tem o biscoiteiro, né, todo vídeo tem o biscoiteiro. E aí tinha um cara que escreveu assim: "Só eu achei esse livro muito fácil?" Só você. Flor do inverno, morango do inverno. Alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Nossa, bendito fruto, você, que pessoa maravilhosa, iluminada. Só eu
achei muito fácil, porque eu li, a leitura fluiu, eu terminei em um dia. E é mentira, gente, é mentira. Lavoura Arcaica é maravilhoso, mas assim, muito fácil, não, aí não, né, aí tem uma diferença. Eu só queria fazer um comentário que é nada a ver, mas enfim, eu queria que eu fui, né, falei: "Não, vou ler antes da aula", super animada, tem um grupo lá comentando o livro, e tal. E aí eu falei: "Não, tem o livro aqui", só que o problema dos livros do Radu Nassar é que eles todos têm a mesma capa, né. E aí eu tinha o Copo de Cólera e não o Lavoura Arcaica, que eu não consegui. Eu tô um pouco triste. Eu gostei também do todos, todos têm os 2 têm a mesma capa, né. Tem obras completas também. Tem obras são 3, são 3. Então, são 3 livros e todos são iguais, e aí eu jurava que eu achava que eu tinha obras completas, aí eu falei: "Vai ser fácil, tenho obras completas". Aí eu fui lá toda feliz na minha estante, aí quando eu vi estava assim, um copo de cólera, aí eu: "Ah, poxa, podia ser legal se eu devia ter feito isso, mas eu não tive essa eu podia ter lido e comentando com as pessoas". Droga, perdi essa oportunidade. As pessoas realmente iam achar que tá lendo errado. Aquele livro ele é tão maluco que eu acho que a gente super ia achar que a Ju estava lendo mesmo, sabe. Tipo, a sua análise é perfeita, me fez ver o livro de outro ângulo. Eu queria também, já que a gente entrou no tópico Lavoura Arcaica, falar que aquela capa é ridícula, tá, gente? Vamos companhia, pelo amor de Deus. É um troço vinho, uma capa toda vinho com o logo Lavoura Arcaica. E as 2 são realmente idênticas, as 3, né, obras completas um e outro é Que falta de imaginação, isso é uma pouca vergonha. vermelho vinho com um negocinho branco no meio, pô. Isso é uma vergonha, gente. Isso é uma vergonha. E assim, as pessoas que dizem: "Nossa, que capa bonita, é uma capa clássica". Ô, pelo amor de Deus, Não, gente. não, 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 não. Passa na fazenda, né, podia colocar uma cabra na capa, podia colocar árvores. Não só isso, saiu o filme, podia pegar as fotos do Luciano de Carvalho, que tem umas fotos maravilhosas, e podia também meter um ali. Eu sei que é heresia demais isso que eu tô falando, mas. Nesse caso, a capa do filme ia ser melhor que a capa original do livro. Todo mundo ia querer a capa do filme, que é algo inédito, né. É verdade. Mas fica aqui só a minha reclamação pra essa pouca vergonha dessa capa vinho aí, Ju. Você tem minha empatia por ter confundido, porque é igual mesmo, né, é igual. Na hora que eu vi, eu fiquei: "Meu Deus, como eu sou trouxa", sabe, mas tudo bem. A gente tá gravando esse episódio na segunda-feira, dia 16, e amanhã vai ser a nossa primeira noite do Monóculo, dia 17, com o professor Ramon. Mas se você quiser se inscrever, dá pra você se inscrever, né? Não vai dar pra ver ao vivo, mas vai ser possível ainda ver essa aula com dentro das recompensas, né? Então, acho que vale muito a pena. E as próximas, né, como a gente falou, vai ser recorrente, todo mês a gente vai chamar uma pessoa diferente, então acho que vai ser bacana se vocês puderem, além, né, de vocês contribuírem aqui com o projeto, vocês ainda têm essa recompensa que eu acho que é bem legal. É isso, né? Enfim, deu certo o episódio, a primeira parte, né? Não sabemos. Não, gravamos, né? Gravamos. O outro a gente terminou com esse espírito também. Deu certo, temos um episódio e aí não estamos xingando. Se você tá escutando isso agora, isso é o triunfo da força de vontade. Não, mas esse aqui vai dar certo, é isso, gente. Vamos terminar com o astral lá em cima, do tipo, ficamos felizes, aqui o compromisso de trazer o tema lá voltado no grupo, então um abraço lá no grupo, né, gosta do nosso fofoca, gosta de falar mal dos livros, então tá aí. E contem pra gente, né, se tem algum autor ou autora que vocês gostam muito e que fizeram vocês se decepcionar com alguma obra. Abra o coração, pode, ó, a gente olha, olha os autores que a gente mencionou aqui, cara, são todos autores, assim, queridos não por todos, mas pelo menos por alguns integrantes, assim, Sim, do grupo. com certeza. Isso aí, vão no nosso Instagram, né, o nome do livro podcast, lá vai ter um card do episódio e aí vocês podem o quê? Abrir seu coração ou destilar o seu ódio, né, a perspectiva preferida de vocês.
Ou ainda, né, autor que, sei lá, às vezes pessoas. Sabe aquele autor que as pessoas falam assim, nossa, não, você vai gostar desse, e aí você só lê um e realmente acabou, assim, não vai ter mais nada, assim, sabe? Tipo, não, gente, não vou pegar o outro desse cara aqui, ou dessa autora. Né? Segundas chances, trabalhando. É, ué, essa daí é uma boa, hein? Com certeza. Isso aí, gente. Fiquem bem, Usem máscara. sobrevivam a mais uma semana. Até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.